Retornando aqui, né, ao segundo tópico aqui da aula, né, falando aí a respeito do Oriente Médio, né, que é um caso tradicional, o Oriente Médio com relação a conflitos. Bom, a localização aí do Oriente Médio, né, toda a região que vai da oeste da Turquia até o leste do Afeganistão, tendo como centro a parte asiática, que é do Egito, apesar do Egito ser um país do continente africano, né? É composto aí por Israel, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Irã, os países da Península Arábica, como a Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Chipre, que é uma ilha que pertence ao Oriente Médio. Tudo de religião, em sua maior parte, muçulmana. Aqui é um mapa político, né, do Oriente Médio, para vocês saberem os principais países aí, né, como eu falei, o Irã, Afeganistão, Iraque, a Jordânia, né, parte aí do Canal de Suez aí, Egito, Arábia, Iêmen, Omã, né, Síria, Líbano, tá? Chipre aí, ó, que é uma ilha, né, que pertence ao Oriente Médio, tá ok? Bom, de onde vem a origem dos conflitos no Oriente Médio? Principalmente interesses internacionais na região, que ela está estrategicamente situada em 3 continentes e um detalhe, rica em petróleo, tornando-se as disputas ainda mais complexas, né? Uma estatística, um levantamento foi realizado e calcula que 65% das reservas mundiais de petróleo estão localizadas no Oriente Médio. E 30% do gás natural estão no subsolo dessa região, né? Do petróleo a gente extrai o querosene, a gasolina e o óleo diesel, né? Também serve como fonte de energia para usinas termoelétricas e como matéria-prima para as indústrias petroquímicas de plásticos e derivados. Ok? Por isso que é um produto bastante cobiçado, encontra em bastante quantidade nessa região, por isso que essa região também é palco de grandes conflitos armados, né? Não só em termos de disputas internas por grupos terroristas, né? Como também por ameaças ou mesmo invasões e intervenções militares de outros países, principalmente do Ocidente, né? Da Europa e dos Estados Unidos. Ok? Bom, aqui eu elenquei, né, na região os vários conflitos e suas datas, né, conflitos de cunho religioso, social e fronteiriço. Nós tivemos aí a Guerra dos 6 Dias, né, surgida em 1967, logo, né, uma guerra de maior proporção entre Israel e os países árabes, né. A gente sabe que essa guerra árabe-israelense pendura aí por muitos anos, né. Israel para os árabes, um país inóspito e um país invasor dentro do mundo árabe. Então essa guerra dos 6 dias aí durou realmente 6 dias por conta que Israel saiu vencedor, ocupando ainda mais território árabe, né, tendo domínio de mais territórios árabes, expulsando mais ainda os palestinos do seu território por conta do apoio militar que ele recebe dos Estados Unidos. A guerra do Yom Kippur, né? Novamente entre Israel e os países árabes. Então, à medida que teve essas duas guerras aí, o Estado de Israel ele foi ampliando o seu domínio territorial, né? O apoio que os Estados Unidos têm dado a Israel tem sido fortemente acolhido com conquistas territoriais. Olha, em 1980 e a 1988 teve a guerra do Irã e Iraque. Tá? Como também a invasão do Afeganistão por parte de tropas soviéticas, que duraram aí 9 anos. Essas tropas soviéticas só foram sair do Afeganistão em 1989. Assim mesmo deixou, né, resquícios, né, de um processo muito complicado no Irã, no Afeganistão, por conta de minas que foram instaladas, minas terrestres, né? E outra coisa, a estrutura política e econômica do país também foi abalada nesse período. E a guerra do Irã e do Iraque, né, a guerra entre Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, e o Irã, que era o Ayatollah Khomeini, né? O Irã não teve apoio dos Estados Unidos, bem como o Iraque teve apoio dos Estados Unidos nessa guerra. Tanto que o Iraque, né, acabou saindo assim de forma mais vantajosa desse conflito. 1975 a 1991, né? Vou falar para vocês agorinha, vou dar pausa no vídeo e retorno a esse mesmo ponto aí para falar da Guerra Civil no Líbano. Ok? Um abraço, até mais.